A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente aí o seu coração. Estamos numa série de mensagens cujo tema principal é que eu e você somos templo do Espírito Santo, aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram remidos pelo seu sangue, batizados. Então nós nos tornamos templo do Espírito Santo. E Deus tem colocado no meu coração o que nós temos feito com esse corpo, com esse templo, a qual precisamos glorificar a Cristo no nosso corpo, nossa alma e no nosso espírito. Então esta já é a parte 5. Aconselho a você que não viu ainda Deus da primeira, pegue a primeira, segunda, terceira, quarta, agora é a quinta, e eu vou dar sequência, tá? Não estou fazendo vídeos longos, até para que você vá meditando e acompanhando, é um assunto muito interessante. E eu comentei no vídeo anterior a questão sobre Sodoma e Gomorra, onde precisava contextualizar você. Então ouça a parte 4 que você vai entender agora a sequência que eu vou dar a partir de agora. Isso está em Gênesis capítulo 18, eu li do 1, versículo 1 até o versículo 15, tá? E quero enfatizar aqui que Deus ali, ele vem ele mais 2 anjos em forma de homens, tá? Para conversar com Abraão, e aí ele vai primeiro avisar Abraão que precisa realmente punir, cuidar, verificar o que está acontecendo em Sodoma e Gomorra. Então ele passa para ter uma conversa com Abraão. Abraão, ele vai até mesmo interceder pelo seu sobrinho Ló, porque ele sabe que Ló, suas 2 filhas, moram lá em Sodoma e Gomorra, mas a cidade de Sodoma e Gomorra estava terrível em questão de união sexual, de prostituição, que é um tema forte que eu estou batendo aqui, tá bom? Só lembrando que lá em Judas, que é um capítulo só, lá tem a punição dos ímpios, daqueles que se envolvem com pessoas erradas, até mesmo com outros seres, fora dos princípios de Deus. E Sodoma e Gomorra é citado como exemplo, até para a nossa advertência, e eles foram punidos com fogo, queimando todos eles lá. Então, Deus fala com Abraão, promete a ele que ele vai ter um filho, mesmo depois de já velho. A Sara não acredita, dá risada, e Deus corrige eles, lá no versículo 14 e 15. E agora no 16, olha o que acontece em Gênesis capítulo 18, versículo 16. Tendo se levantado dali aqueles homens, então quem é aqueles homens? Assim, tem 3 homens, é Deus, né, na pessoa do Senhor, e mais 2 anjos, tá? Olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor, olha que coisa, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então olha que interessante, por mais que Deus escolheu o povo de Israel para como seu povo escolhido no sentido de Deus ser glorificado através dele, mas o intuito de Deus não era só salvar a nação de Israel, era através da nação de Israel evangelizar todas as outras nações, inclusive nós, para sermos abençoados. Então o coração de Deus é tão maravilhoso e tão grande que Deus não faz acepção de pessoas, tá bom? Alguns acham, Israel e tal, e gentil, não. Deus nunca fez acepção de pessoas, isso está em toda a Bíblia. É que Deus tem que escolher uma nação para evangelizar. Infelizmente, né, a nação de Israel, quando eu digo infelizmente, porque qualquer um que nega a Deus é infelizmente. Então, infelizmente, eles não aceitaram Jesus como o Messias, e aí então esse evangelho passou aos gentios, e através do apóstolo Paulo, ele escreveu uns 13 livros praticamente no Novo Testamento, ele é o apóstolo dos gentios, e através do apóstolo Paulo, o evangelho de Jesus Cristo chegou até nós, e hoje nós declaramos o reino de Deus aqui na terra, para todos também, todas as nações, inclusive para os israelitas, ok? Então, em Abraão, todas as nações seriam e são abençoadas, né? Versículo 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa, depois deles, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor com efeito. Aí começa aqui então entrar todo o juízo, tudo aquilo que Deus vai fazer com Sodoma e Gomorra.
O clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Não é diferente nos dias de hoje, não só no Brasil como em todo o planeta Terra, que o pecado tem se agravado muito. É muita fornicação, prostituição, adultério, e aí vai, queridos. Destruição de casamentos, são homossexuais, é homem cometendo torpeza uns com os outros. De acordo com Romanos, o homem abre mão do sexo, né, da mulher e vai se unir com o próprio homem, a mulher também. E hoje até muitos se unem com animais, então a miscigenação é um negócio terrível. E eu comentei nos vídeos anteriores que os anjos caídos possuíram as mulheres, né, daqui e estão algemados, esses espíritos, para o fogo eterno. E aqui vocês vão ver que os homens de Sodoma e Gomorra querem possuir os anjos, que são homens ali. Não sei se você sabe disso, mas eu vou chegar lá, tá bom? Então o que Deus está falando para Abraão? Versículo 21, descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então, queridos, Deus tem ouvido os nossos clamores também, relacionado ao Brasil. Hoje, atualmente, você que está me assistindo esse vídeo, né, não sei em que ano, mas agora, neste momento, nós estamos aqui passando por uma pandemia, o coronavírus, e Deus tem guardado os seus, lógico, que não só digo guardado os seus, não que a gente não possa pegar, porque tem muitos cristãos que estão com vírus, alguns até morreram. Mas eu digo que Deus tem cumprido o seu propósito em tudo aquilo que Ele realiza, tá? E isso tem chegado até os ouvidos do Senhor. Então, Deus está conversando com Abraão, por quê? Porque Ele vai destruir. E olha que interessante, porque Deus já conhece o nosso coração, né? No versículo 22, diz assim, ó, porque a partir daqui Abraão vai começar a interceder, né, pelo seu sobrinho e sua família. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Quem eram aqueles homens? Os dois anjos, tá? Sempre pega isso. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele disse, olha que interessante essa comunhão com Deus. Abraão fala o seguinte, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura ali 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então veja que interessante, Sodoma e Gomorra, né? Duas cidades e tem outras circunvizinhas. Uma cidade só. Quantas pessoas tem numa cidade? Você pega aí, não vou nem falar, a cidade aqui de São Paulo é grande, Rio de Janeiro é grande, né? Mas vamos pegar um bairro. Será que num bairro, onde você está, não tem 50 pessoas justas? Pois é, em Sodoma e Gomorra não tinha. E aí, versículo 25, ele continua dizendo a Abraão, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Isso Abraão falando com Deus. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade por amor deles. Se tiver 50 eu não destruo. Então, não tinha, né? Aí disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos. Então, 50 menos 5 dá 45. Destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, o Senhor, não a destruirei se eu achar ali 45. Versículo 29. Disse-lhe ainda mais Abraão. Abraão está insistindo. E se porventura houver ali 40? Respondeu-lhe, não farei por amor dos 40. Abraão insistiu. Não se ire o Senhor. Falarei ainda. Se houver porventura ali 30 justos. Respondeu o Senhor. Não o farei se eu encontrar ali 30 justos. Continuou Abraão. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura ali houver 20 justos. Respondeu o Senhor. Não a destruirei por amor dos 20. Queridos,
chegou nos 20, de 50 chegou nos 20. Aí, versículo 32, disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10 justos, respondeu-lhe o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Então não tinha 10 justos em Sodoma e Gomorra. Então, tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. E agora aqui no capítulo 19, os anjos vão até Sodoma e Gomorra e aqui então acontece exatamente o juízo, o castigo de Deus ali por causa da prática que aqueles anjos observam, vê, confirmam, e essa cidade de Sodoma e Gomorra será agora destruída com fogo, que nós vamos entrar nesse capítulo agora no próximo vídeo, porque eu não quero alongar aqui, eu quero ainda meditar neste assunto aqui, que foi lido. Abraão sabia que seu sobrinho Ló, e lógico, sua esposa, filhas, e tem os genros lá também, sabia que ainda não estavam casados, mas as filhas eram virgens e ela estava ainda por casar, tá? Com certeza também a família de Ló, se tem filhas, tem genro, tem amigos, podem ter parentes. Então ali eles já estavam anos ali. E com certeza eles cresceram. E Abraão, sabendo que Deus iria destruir aquela cidade, intercede por eles. E aí a reflexão que já foi lida é o seguinte, não tinha 10 justos ali, não tinha 10 justos. E depois vocês vão ver que os únicos que escapam foram 4. Então, não tinha 10, foram 4. Que era Ló, a esposa dele e as 2 filhas, tá? E depois eu vou abordar isso mais no próximo vídeo. E lamentavelmente ainda a esposa morre porque desobedece a Deus. E os futuros genros não acreditam no que ia acontecer e eles também morrem. Por causa do quê, queridos? Por causa da incredulidade. Quando o pecado ele domina, quando o pecado cresce, quando o pecado chega ao extremo deles praticarem tamanha imoralidade entre eles e até eles mesmos querendo pegar os anjos, os homens ali, os anjos em forma de homens na casa de Ló, isso demonstra o quão distante e longe as pessoas estão de Deus e não estão mais sensíveis à voz do Espírito Santo hoje e à voz de Deus lá e à voz de Deus não só através dos anjos, como através de Ló, que foi avisar os genros e eles não quiseram, e como nós hoje também temos que atentar se nós também perdemos essa sensibilidade de não ouvir mais a voz do Senhor e ouvirmos mais outras coisas. E os tempos estão aí, as coisas estão por acontecer, Jesus está voltando. E como que está a nossa sensibilidade de entender a vontade de Deus neste momento? Até mesmo agora, diante dessa situação de pandemia que eu tenho que comentar, porque é o momento contemporâneo, o momento que nós estamos vivendo. Ali não se encontrava 10 justos. Mas se você atentar para o que diz o livro de Romanos, a Bíblia diz o seguinte, não há sequer um justo. Ninguém é justo, queridos, por conta própria. O único justo que existe é Jesus Cristo. Amém, queridos? O único justo que existe é Jesus. Todos nós somos pecadores, desde Adão até o último, que virá lá na frente. Todos nós somos pecadores e a palavra de Deus diz que todos nós carecemos da glória de Deus. Agora, lógico que a Bíblia fala que nós nos tornamos justos, mas como e quando e em quem? Quando você se arrepende, quando você crer em Jesus Cristo, quando você é batizado e quando você aceita Jesus Cristo. Então é por meio de Jesus Cristo é que nós somos justificados e somos justos pela fé aos olhos de Deus, mas não por obra própria nossa, não por alguma coisa boa que nós não temos, porque a nossa natureza ela é de pecado, mas por causa de Jesus Cristo
que morreu por nós. E acredites, amados, Deus vinha punir todo esse pecado e outros mais. E esse é um dos pecados muito fortes que eu estou batendo, que é a prostituição, que é envolver o nosso corpo com pessoas que não devem. E Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele pagou um preço muito alto. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, maldição, Isaías 53, tá? Pecados, iniquidades, transgressões, e pelas pisaduras de Jesus, aqueles que creem, todos foram sarados, mas quem toma posse disso? Aqueles que creem. E ali na cruz, o Senhor foi castigado, vamos dizer assim, foi morto por nós. Então, até aqui, Deus no Velho Testamento, você vê, tem o dilúvio, já está lá atrás, depois você vê que tem toda essa situação aqui de Sodoma e Gomorra, haverá outros castigos também, mas quando chega Jesus, Ele que paga o castigo, né? Quando nós deveríamos morrer, e é Jesus que morre por cada um de nós. Então, nós só somos justos em Cristo Jesus. Fora isso, ninguém é justo. Então, tudo que acontece na minha vida e na sua vida é somente por misericórdia. E é interessante, quero terminar esse vídeo aqui dizendo o seguinte: Deus nunca vai praticar uma injustiça, tá? Deus nunca vai fazer isso. Deus sempre pratica a justiça. Mesmo fulano ou ciclano morrendo, mesmo um crente ou não morrendo, tudo é justo e Deus sabe o que faz. E vocês vão ver no próximo vídeo que Deus julga aquela cidade e ainda salva aqueles a quem Abraão orou, tá bom? Me acompanhe, continue aí seguindo os vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva. Divulgue este vídeo à sua comunidade, nas suas redes sociais. Me ajude a divulgar a verdade para que o nome do Senhor Jesus Cristo continue sendo glorificado. Que esses vídeos estejam iluminando cada um de vocês. Se você está sendo iluminado em alguma atitude errônea, pecadora, peça perdão a Deus, se arrependa, clama o sangue, porque hoje Deus não está nos condenando. Ele está dando tempo para que cada um de nós sejamos salvos. Tá bom, querido? Então me acompanhe e no próximo vídeo nós vamos entrar exatamente no capítulo 19, onde os anjos ali vão julgar toda aquela situação de Sodoma e Gomorra e vamos aprender com toda essa história que nos ajuda muito. Que Deus abençoe o seu coração e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Um grande abraço.